Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Valdineia. Na aula de hoje vou falar sobre fonema, letra e sílaba. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir para vocês que não são inscritos no canal que se inscreva, ative o sino de notificação e cola o dedo no like, pois ajuda muito para o crescimento do canal, ok? Vamos lá para mais uma aula. Eu trouxe uma charge, pessoal, para mostrar para vocês um exemplo de fonema. Que legal! O barulho do mar. Uau! O barulho do bar. Bem, o Brasil se classificou. E daí? Teu filme continua queimado comigo. Fonema é a menor unidade sonora das palavras, que tem um exemplo. O fonema exerce duas funções, sozinho ou ao lado de outros fonemas, constitui palavras e distingue uma palavra da outra. Letra. Letra é a representação gráfica dos fonemas da fala. Dígrafo e dífono. Exemplo, jogador. Aqui está separado por grafia e por sílaba. Então, aqui aparece jogador. Ele tem 7 letras, sinais que são os sinais gráficos, e tem 7 fonemas, os sons. Vinho tem 5 letras e 4 fonemas. Hora, 4 letras e 3 fonemas. Chuveiro, 8 letras e 7 fonemas. O que é o dígrafo, pessoal? Dígrafo é a combinação de duas letras que representam um único fonema. Exemplo, quais são os dígrafos, né? É o LH, o NH, QU, GU, RR, SS, AM, AN, EN, EN, IN, ON, um. Então, aqui exemplo, calha, banha, queixo, guitarra, amarrar, passar, nascer, desça, tampa, manta, sempre, lento, mim, cinto, bomba, conta, algum e presunto. Esses são os dígrafos. O dífono, o que é o dífono? Uma letra que tem mais de um som. Exemplo, a letra X, né? Táxi, né? Então, assim, lendo, táxi com X, né? Lendo como quando você se pronuncia, táxi. Então é um som, é a letra que tem mais de um som. A classificação dos fonemas. Exemplo: mamãe vem nos visitar, mas ela nos visitou o outro dia. Nada disso. Faz mais de 2 anos. Como o tempo passa rápido quando a gente está se divertindo. Exemplo, visitou 2 e mais. Né? No V e no M houve a obstrução e no I e A ficou livre. Visitou 2 e mais. Uma vogal é pronunciada mais forte que a outra. O exemplo aqui, visitou. Então, essa vogal ou, né, ela é utilizada com mais forte. 2. O O I, a vogal pronunciada mais forte, mais o A I pronunciada com mais forte. Vogais. O que é a vogal? É a base da sílaba. São os sons que não sofrem interrupção ao passar pela boca. Exemplo, tulipa. A vogal U, a vogal I e a vogal A. Melado, vogal E, vogal A e vogal O. Né? Então, ela não sofre interrupção. Então, quando eu falo tulipa, ela não tem interrupção. Melado, não tem interrupção. Semivogal, vogais I e U. O som é produzido como vogal, mas pronunciado mais fraco, com baixa intensidade.
sempre acompanha uma vogal, logicamente, não constitui sílaba sozinho. Então é a semivogal. Ela é produzida com uma vogal que acompanha uma outra vogal, né? E com pronunciado com som mais fraco, né? Mais baixo. Digital, azeitona e luva. Náutico, pousada e ameixa são os exemplos de semivogal. Observação: a letra E com o som de I e letra O com o som de U. O A é sempre vogal. Os fonemas vocálicos podem ser orais e nasais. Exemplo, tampa. Então, o som, ele sai nasal. Ampa. Fonemas vocálicos orais. São os exemplos aí. As letras correspondentes delas. O A, E, I, O e U. Fonemas vocálicos nasais. Que o som sai pelo nariz. An, E, En, In, ou An, En, Em, In, On, Então, o som sai nasal. As semivogais, embora sejam apenas os sons I e U, representado pelos símbolos Y e W, respectivamente, na escrita podem corresponder a mais de uma letra. Exemplo, boi, vogal O, semivogal I, Y. Saudade, vogal A, semivogal W. Nós falamos e elas são representadas com o símbolo Y e W. Fonemas semivocálicos Y e W. Letras correspondentes E, I, E, O e U. Então, são essas letras correspondentes ao som de Y e W. Consoantes. O que são consoantes? São sons que sofrem interrupção ao passar pela boca. Exemplo, gravador, aplauso e filme, né? Aqui tá aparecendo as consoantes, está marcado aqui quais são as consoantes, e aqui vem um exemplo das consoantes: bola, sobra, dó, saída, gato, agora, pato, sapato, mapa. Aqui tem um exemplo de todas as consoantes. Exemplos fonológicos: vogais, semivogais, as consoantes, os dígrafos e os dífonos. Mapa, A são as vogais. Aqui são todas as vogais. A, E, I, O, U. Semivogais Y e W. As consoantes B, K, S, D, F, G, J, H, J, L, M, N, P. São as consoantes K, R, R, S, Z, T, V, X, Z, S, Z, S. São todas as consoantes. Os dígrafos S, X, N, L, R, K e G. E o dífono, o KS, que é o som de táxi, que nós falamos com som de KS, mas se escreve com X. A sílaba. A sílaba é um fonema ou grupo de fonemas pronunciados numa só emissão de voz. A base da sílaba é a vogal. Sem vogal, não há sílaba. A classificação das palavras conta o número de sílabas. De acordo com o número de sílabas, as palavras classificam-se em monossílabos, que são palavras de uma sílaba só. Exemplo, lá, vez e ai. Dissílabas são palavras de duas sílabas. Exemplo, urso, mamãe e sempre. Trissílabas são palavras de três sílabas. Soluçou, falando. Polissílabas são palavras de mais de três sílabas. Compostura, insensatez. Então, aqui são exemplos das palavras que se classificam como monossílabos, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Numa palavra, nem todas as palavras são pronunciadas com a mesma intensidade. Exemplo, compostura.
átono com, átono pós, tônica tu e átono ra. Assim, sílaba tônica é pronunciada com mais intensidade e a sílaba átona é pronunciada com baixa intensidade. Então, compostura mostra que com é átono, é mais baixo, pós, baixo, tu é sílaba tônica, é mais intensa, e irá é átono. Então, compostura, o tu eu falo com mais intensidade. Então, é aí a sílaba tônica. A divisão silábica. Não se separam as vogais de ditongos e tritongos. Exemplo, paixão, iguais. As vogais ficam sempre juntas. Separa-se o ditongo do hiato quando aparecem juntas. Exemplo, meia, boia, saiu. Um outro exemplo, saúde. Então, o ditongo se separa do hiato. Separam-se as vogais dos hiatos. Moído, baú. Separam-se as consoantes dos dígrafos. Quais são os dígrafos? RR, SS, SC, S cedilha, XC. Barro, passo, ascender, desço, excelente. Então, nós temos que separar as consoantes dos dígrafos. Eles não ficam juntos. Não se separam os dígrafos, como LH, NH, CH, GU, QU. Eles não se separam, eles ficam na mesma sílaba. Exemplo, galho, vinho, chama, guerra e bosque. Não se separam da sílaba anterior as consoantes que não forem seguidas. Desculpa, pessoal. Não se separam da sílaba anterior as consoantes que não forem seguidas de vogal. Exemplo, apto, fleugma e admissão. Então, ela não se separa a sílaba anterior de consoante. Não se separam os encontros consonantais que iniciam palavras. Exemplo, gnomo, pneu, pneumático. Ou pneu, também é um exemplo. Então, não podemos separar, né, os encontros consonantais que iniciam as palavras. Os prefixos des, in e sub desmembram-se para formar outra sílaba quando seguidos de vogal. Exemplo, desunião, inevitável, subentender. Então, os prefixos desmembram-se para formar outras sílabas. Tem que separar para formar outras sílabas. Quanto à classificação da sílaba tônica, as palavras podem ser oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. As oxítonas são quando as sílabas tônicas mais fortes é a última. Exemplo, será, você, vapor, anzol, atum e carijó. Então, as oxítonas é quando a sílaba mais forte, a sílaba tônica, sempre é a última. Paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima. Exemplo, difícil, hífen, carinho e agasalho. Então, podemos perceber que a sílaba tônica é a penúltima. Proparoxítona, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Exemplo, última, pântano, límpido, mágico e escândalo. Então, aí são proparoxítonas, quando a sílaba mais forte ela é a antepenúltima. Nem sempre a sílaba tônica é acentuada graficamente. Por exemplo, carinho e agasalho. Temos que prestar atenção que nem sempre a sílaba tônica ela é acentuada. Mas ela pode ser oxítona, ela pode ser paroxítona, ela pode ser uma proparoxítona. Encontros vocálicos e encontros consonantais. Exemplo aí. Estou engordando porque como muito antes de dormir. Precisa perder esse hábito, mas como? Não durma mais. Observe, estou, muito, não e mais. Há 3 tipos de encontros vocálicos: o ditongo, o tritongo e o hiato.
Hiato é o encontro de duas vogais. Como se pode haver uma vogal em cada sílaba, as vogais dos hiatos ficam em sílabas diferentes. Duas, então eu tenho vogal mais vogal. Caída, eu tenho vogal mais vogal. Enjoar, eu tenho vogal mais vogal. Então, é o encontro de duas vogais. Duas, eu tenho U e tenho A, então é o encontro. Isso aqui é o hiato. Ditongo é o encontro de uma vogal ou uma semivogal, ou seja, duas vogais na mesma sílaba. Canção, eu tenho uma vogal, A, mais uma semivogal, o. Faixa, vogal, mais o A vogal e o I semivogal. Ditongo crescente é semivogal mais vogal. Exemplo, história. Y é semivogal e A é uma vogal. Ditongo decrescente, vogal mais semivogal. Couro, O é uma vogal mais uma semivogal. Então, o ditongo crescente, ele é semivogal com vogal. E o decrescente, ele é a vogal mais a semivogal. Tritongo é o encontro de uma semivogal mais uma vogal mais uma semivogal. Por conter uma única vogal, o tritongo é indivisível. Quaisquer é semivogal mais semivogal. Uruguai, semivogal mais semivogal. Então, elas não se separam. O tritongo, as vogais e as semivogais não se separam. Exemplo, Uruguai. Uai, então, é a semivogal, mas a vogal é uma semivogal. Ficam na mesma sílaba. Encontro consonantal. É o agrupamento de consoantes numa mesma palavra. Exemplo, clave, tremer, platina e brigas. Ortoépia e prosódia. Ortoépia trata de pronúncia adequada dos fonemas e das palavras, de acordo com a variedade padrão da língua. Então, da pronúncia. Como é que nós falamos? Prosódia trata-se da acentuação e da entonação adequada dos fonemas, de acordo com a variedade padrão da língua. Então, é a acentuação e a entonação, como nós falamos, é a entonação prosódia. Ortoépia é a pronúncia da palavra, né? Nós temos que pronunciar corretamente na língua padrão. Quero mais uma vez, pessoal, pedir para vocês que não está inscrito no canal, que se inscreva, ative o sino de notificação e cola o dedo no like, pois ajuda muito para o crescimento do canal, ok? Deixa aí os seus comentários e até a próxima aula. Tchau, tchau!